Ah, o pôr do sol já tá indo já. Tá quase se pondo. Essa é a visão que eu tenho aqui, pessoas. Principalmente depois de uma semana produtiva. Costumo vir aqui, que é um canto bem isolado. Costumo vir aqui para poder agradecer a Deus por mais uma semana produtiva. Ah, se foi o sol. Gosto de vir aqui para agradecer por mais uma semana. Não vou revelar por questão de segurança, mas gosto de vir aqui para agradecer a Deus por mais uma semana, mais um dia de trabalho. Gosto muito de vir aqui, que aqui a gente tá mais isolado, né? E salve, pessoas, tudo bem com vocês, cara? Começando mais um vídeo aqui no canal Tom Motivacional. Sejam todos muito bem-vindos. Desejar as boas-vindas aí a galera que tá vindo aí dos 4 últimos vídeos lá no Instagram, né? Que tem um vídeo meu, glória a Deus, né? Até a gravação desse vídeo tem um vídeo mesmo meu que viralizou novamente. Pegou 1,2 milhões de visualizações, né? Já faz mais de 2 anos que um vídeo meu pegou esse número aí. Teve um vídeo que pegou 3 milhões, mas hoje ninguém nem lembra mais dele. Enfim, pessoas, hoje eu decidi falar, cara. Hoje com certeza eu vou me prolongar para vocês que estão acompanhando aí o canal Tom Motivacional. Geralmente a gente não costuma passar de 10 minutos, né? Que é uma hora, que é o tempo que eu costumo impor aqui de vídeo, para não fadigar muito vocês. Mas eu acho que com certeza hoje eu vou passar, porque hoje eu vou falar um pouco sobre mim, cara. Hoje eu quero falar especificamente sobre parte da minha história, sabe? Quem sabe um dia a gente não vai estar famoso, quem sabe não, a gente vai, se Deus quiser. E a gente não conta com mais detalhes num podcast, olha que maravilha. Futuro, ó, a Deus pertence, só Deus que sabe, nunca duvide. Já duvidaram muito de mim, quem duvidou se deu mal, porque eu sempre consigo, sempre consigo. Eu sou sangue nos olhos e tenho muita fé em Deus para conseguir. Bom, pessoas, eu acho que vocês aí que estão me acompanhando, muito provavelmente eu tive uma infância e adolescência muito diferente de você que está me assistindo aí. Pode ter certeza. Porque, sabe, vocês que são principalmente do tempo, do ano que eu nasci, de 98 até 2003, 2004, 2005 no máximo, né? Vocês vão lembrar com certeza aí, né? Brincadeiras de infância com os vizinhos, bolinha de gude, ioiô, pião e tal. Brincando de esconde-esconde com os amigos. Com certeza vocês têm grandes lembranças, né? Se vocês não estavam tendo essas lembranças, acho que agora vocês lembraram, né? Depois que eu falei. É bons tempos, né, cara? Quando a gente tinha somente uma preocupação, que era passar de ano, né? Passar de ano e chegar cedo em casa. Eu acho que essa é a única preocupação que a gente tinha, né? Bom, eu tive uma infância bem diferente de vocês aí, a adolescência também, que nem eu falei, mas não... eita, trabalhando, não sei o que, lá vem um clichê. Não, nada disso. Nada disso. Mais ou menos. Bom, pessoas, eu desde muito pequeno, eu era muito, até hoje, sabe? Eu sou muito subestimado pela minha família, por grande parte dela, sabe? Eu cresci sozinho, eu não tenho, agora que eu vim ter irmã, né? A minha irmã, eu com 14 anos de idade, eu sem, eu não tive meus vizinhos, basicamente eu conheci meus vizinhos aos 14 anos. Eu vim começar a sair 14 anos, porque minha mãe me prendeu muito, sabe? Um bom sentido, com medo do mundo, e isso aí é completamente compreensível, cara. Compreensível. Eu não sei nem se eu vou fazer a mesma coisa com o Rinha, eu não sei. Mas realmente, né, velho, é um medo. E assim, eu tinha de tudo que eu precisava em casa. Meus pais já compravam muito brinquedo para poder eu ficar em casa, sabe? E eu tinha até hoje eu tenho esses brinquedos. Vocês têm uma noção, eu gosto muito de preservar o que eu ganho, as minhas lembranças, os presentes até hoje. Eu guardo muito, eu preservo, né? Dou muito valor. A minha infância basicamente foi essa, brincando sozinho em casa, assistindo DVD, assistia DVD e televisão, só isso mesmo, só TV Globinho. Quando terminava, ia comer alguma coisa lá mesmo em casa, minha mãe já deixava tudo pronto, era só esquentar mesmo e comer. E às vezes eu nem sequer saía de casa, eu nem via a luz do sol, cara, vocês têm uma noção. Era televisão o dia todo, basicamente. E vim começar a sair mesmo assim com 14 anos, sabe? Sair pra, tipo, conhecer meus vizinhos e tal, porque eu tinha um amigo de infância também, que era Rony, né? Com certeza ele não vai ver esse vídeo aí, né? E ele é o que eu brincava muito com ele lá, ele foi meu melhor amigo, né?
na época de brincadeira e tal. Só que ele saía mais, né? E sempre que ele me chamava pra gente brincar com os outros vizinhos, cara, eu inventava uma desculpa, eu dizia que não ia, que não dava, não sei o quê. Deixar porque eu tinha medo de preocupar minha mãe, isso desde pequeno. Eu com 6, 7 anos de idade já tinha muita preocupação de preocupar minha mãe, muito medo, né? E eu fiquei muito em casa, a gente às vezes brincava lá, só eu e ele mesmo, né? Aí a gente brincava muito de bicicleta, a gente andava muito de bicicleta e tal, naquela região lá. Bola, eu e ele e tal, a gente foi aprendendo a jogar bola, eu e ele sozinho, ele era goleiro. E ele foi aprendendo lá, e eu fui aprendendo a finalizar, enfim, isso eu vou lembrando. Era bem bacana, né? Aí depois, com o tempo, com os 14 anos eu falei, eu comecei a sair e tal, comecei... Olha, eu não sabia, eu 14 anos de idade, eu não sabia, tipo, brincar de barra-bandeira. Eu vim aprender com 27 anos, esse ano, com uma brincadeira que eu fiz aí com minhas primas e a minha mulher. Olha só, meu irmão, eu nunca tinha brincado de barra-bandeira, eu não sabia brincar de esconde-esconde, não sabia. Eu tive que aprender, cara, eu tive que aprender porque eu não, tornando a dizer, sendo repetitivo, não tive uma infância normal. Era muito, era muito preso dentro de casa, mas eu não me arrependo, eu não fico triste não, porque o medo da minha mãe, né, e meu pai também, me soltar no mundo, que eu tem muito exemplo lá, pessoas, amigos meus que se entregaram às drogas e hoje nem aqui infelizmente mais estão, né, não estão nem nesse mundo mais. E, enfim, também nunca bebi, na minha adolescência eu nunca saí para uma festa, nunca bebi, até hoje nunca bebi. Nunca saí tipo num rolê com os amigos, geralmente 17, 18 anos aí é que a galera sai, né, pro rolê. Eu era em casa, meu rolê era em casa mesmo. O máximo que eu gosto de sair para jogar bola. Pronto, jogar bola, foi o máximo que eu fiz. Saía para jogar bola, andar de bicicleta e só, ir para a igreja, só. Essa foi minha adolescência. Mas o que pesou muito na minha mente, gente, por um bom tempo, até hoje, né? Eu chegava, eu via quando eu era pequeno, eu via muito meus avós, meus pais dizendo, né? Você, cuidado, pegava exemplo de outras pessoas, né? Cuidado para você não beber quando ficar grande e tal. Porque olha só o exemplo de fulano, de ciclano e tal. Olha só a decepção que ele é para a família. Porque, a meu ver, né, a minha família era para ser uma decepção, eu fui criado assim, né? Para ser uma decepção, fui formando isso na minha mente. Você tem que beber e fumar, chegar bêbado em casa e maltratar a sua família. Para mim isso era uma grande decepção, porque eu fui formado assim, realmente, né? A maioria das vezes realmente, né? Isso é uma grande decepção, você por conta de bebida e alcoolismo, você acabar maltratando sua família. Isso é uma grande decepção de fato. Pronto, beleza. Só que eu tinha uma coisa que eu não gostava de fazer. Eu sou do sítio, você sabe muito bem, né? Quem acompanha, eu sou do sítio. Eu nunca gostei de trabalhar na roça, nunca gostei, gente. Nossa, até hoje. Até hoje. Eu não gosto, sabe? Aí eu faço pra ajudar, eu fazia pra ajudar. Ganhei muito dinheiro na época plantando feijão na máquina. Aí eu ganhei um dinheirinho pra poder juntar e conseguir comprar a minha moto. Glória a Deus, a minha primeira moto. Até hoje eu lembro. Através de muito trabalho duro. Graças a Deus consegui. Enfim, eu não gostava de jeito nenhum, gente, de trabalhar no roçado. Às vezes eu ficava até me escondendo, tá, sabe? E minha família não gostava disso, cara. Porque assim, outra coisa também que eu vou dizer, eu odeio estudar, gente. Mas até hoje, eu odeio estudar com toda a força da minha alma. Eu não gosto, eu odeio estudar. Isso é uma coisa, a não ser que seja uma coisa que eu precise, tipo, para passar uma dica de musculação, alguma coisa assim. Nessa época eu até estudei muito sobre musculação, quando eu era professor de academia e personal. Aí estudei bastante, né? Principalmente no YouTube, mas eu não gosto de estudar, odeio escrever, odeio ler, enfim. E eu comecei a ver que a minha família, eu já era uma decepção por conta disso, porque eu não gostava, sabe? Eu era considerado uma decepção porque eu não gostava de trabalhar na roça e nem de estudar. Porque assim, você tem que escolher um desses dois caminhos. Ou você estuda, ou você não estuda, para você viver somente da roça, do trabalho duro, do sol quente,
mas você dá procedência ao sítio do seu pai e do seu avô e continuar, ou você estuda para trabalhar na sombra. Foi isso que foi imposto na minha cabeça, foi isso que foi plantado na minha cabeça. Você tem que estudar para trabalhar na sombra, para poder ser alguém na vida, senão vai ter se lascar de trabalhar, se lascar de trabalhar e aí vai ficar no sol direto e tal. Só que eu não gostava de nenhum dos dois. E eu me sentia um incompetente, eu me sentia um lixo, gente, por não gostar. Porque, cara, é difícil, porque na minha cabeça, eu era o único que era assim no mundo. Pô, eu sou muito diferente de tudo, de todos, cara, porque só eu que sou assim no mundo, velho. Porque todo mundo escolhe dois caminhos, ou estudar para sair da roça, ou você continuar na roça, e você não gosta. E eu não gosto de nada, cara, eu não gosto de nada disso. E, enfim, gente, olha só, era isso que passava na minha cabeça, sabe? Aí eu com meus 13, 14, 15 anos de idade, que na minha opinião, essa é a idade mais perigosa. Essa é a idade mais perigosa. Porque é a idade que você está formando opiniões, você está formando ideias, tudo é mais intenso, tudo é mais forte, tudo é confuso e você se perde muitas das vezes nessa idade. Você não sabe qual é o que realmente você vai fazer da sua vida. Você não sabia, eu também não sabia. O que eu queria, depois, quando cheguei com uns 14 anos de idade, 15 anos de idade, o que eu queria era, pelo menos, eu arrumar um emprego para trabalhar na sombra. Era isso que eu queria. Tentei, né? Arrumar um emprego sem precisar estudar. Depois eu vim entender que não precisava estudar e tal para trabalhar assim. Pronto, esse era o meu sonho, trabalhar em alguma empresa e tal, de carteira assinada, né? Eu nem sabia o que era CLT na época. Para poder não ser mais um perdido para minha família. Só que, veja bem, vocês estão imaginando aí, né? Vocês lembram que eu falei que para ser um perdido, para ser considerado uma decepção para a família, um desgosto para a família, você tem que ser viciado em bebidas, né? No álcool, drogas, enfim. Vocês lembram que eu falei isso, né? Várias vezes eu chegava lá, sabe? Várias vezes eu chegava lá. Eu lembro como se fosse hoje, cara. Eu nessa idade perigosa, né? Formando ideias. 13, 14 anos, chegava lá, na porta dos meus avós, colocava assim a mão na maçaneta assim, pra pegar ovo, eu ia lá buscar ovo, pra poder comer. Chegava ali, aí tava falando de mim, aí eu parava, tô falando de mim. Não, é que o filho de Gil é imoral, meu Deus do céu. Eu chamei ele pra ir pro roçado e passou só um tempo, depois saiu, se afastou, não gosta. É uma decepção muito grande, é um perdido, porque não gosta de trabalhar e nem de estudar, não vai ser ninguém na vida não. Desse jeito, não vai pra cantinho não. Aí, cara, eu voltava com um nó na garganta, sabe? Com vontade de chorar grande. E nunca disse nada disso pra minha mãe, eu vim dizer depois de velho, cara. Porque eu não queria decepcionar, eu não queria deixar minha mãe triste, eu sabia que minha mãe ia ficar muito triste, sabe? E deixar que eu acho que ela já sabia na época que eles diziam isso. Só que ela quis sempre me defender. Ela foi a única que me defendeu, né? Sempre me defendeu desde pequeno. Ela queria me poupar dessa vida. Como eu falei, imagina um cara nessa idade escutar um negócio desse, cara. Porque ali na minha cabeça, pô, velho, como é que eu sou uma decepção pra minha família se eu não bebo, se eu não fumo, se eu não cheiro, se eu não saio, eu não fico em festa, que também você sair em festa era considerado, a minha família, você sair direto é considerado você um raparigueiro, se você sair pra festa direto, né? Então assim, isso me deixou muito confuso. Isso me deixou chegar num ponto que eu acomodei. Eu disse, oh, então beleza, já que eu sou um perdido, eu vou ser assim mesmo, perdido mesmo, vou crescer sendo um perdido, não vou atingir nem, eu só vou tirar os meus sonhos, minhas metas e tal, tirar isso da minha mente e vou ser alguém, um cara comum aí, sei lá. Vou deixar ver o que acontece, vou ficar, chegou uma época que eu disse, pô, vou ficar vivendo assim mesmo, vou viver somente com meus pais mesmo, enquanto eles puderem, depois eu toco pra frente aqui, o que vinha pra mim no futuro, toco aqui pra frente. Olha só o meu pensamento como é que tava, gente. Eu com 18 anos, 19 anos, cara, meu pensamento tava assim, sabe? Mas eu não culpo minha família, eu vou explicar no final do vídeo, tá bom? Bom, aí beleza, me acomodei, me considerei uma decepção. Daí sim, aí veio a minha irmã. Eu com 14 anos de idade, veio a minha irmã. E pô, eu já sabia exatamente o que eles iam dizer. Eu já sabia o que eles iam pensar no caso, né? Pô, eles vão pensar, não, vamos fazer tudo pra menina não ser uma decepção, uma perdida que nem ele. E foi dito e feito, gente. Eu cheguei lá uma vez, aí eu já chegava já pra escutar mesmo, sabe?
Já chegava já para pegar alguma coisa, mas eu já sabia que eles iam falar em mim. Às vezes eu não queria escutar, eu já chegava logo, já abria logo, sabe? Antes de escutar, sabe? Porque eu já tava me incomodando muito, sabe? Aí minha irmã, ó, aí eles diziam, a minha irmã com 4 anos de idade por aí, eu acho. Vamos cuidar para essa menina começar a gostar de fazer o serviço, para ser uma dona de casa, para não ser que nem um menino, viu? Porque o menino não tem mais jeito não. Não tem mais jeito não. Pode errar não, quem nem errou com ele não. Pô, velho, imagina, cara, você. Imagina eu como é que ficava a minha cabeça escutando isso, gente. Imagina como é que ficava. Beleza, eu sempre nunca fiquei intrigado não da minha família não. Porque eles têm total direito de pensar isso. Eu vou explicar no final do vídeo, para não dizer. Sabe o que é engraçado, gente? Eu vou dizer agora a vocês. Se vocês tá até agora, 15 minutos de vídeo, tá até aqui agora. Bom, o pupilo, né, da família, ela era minha irmã, né? É minha irmã. Né? Hoje ela tá com seus 13 anos de idade. E, gente, ela, e pra nós, ela é o meu oposto. Total, meu oposto. Eu não vou dizer exatamente as coisas que ela faz, porque eu sei que minha mãe vai ficar muito triste se eu falar isso na internet. Mas lembra que eu fui considerado um desgosto na cabeça de vocês aí? Pô, eu não fazia nada para ser considerado um desgosto e tal. Bom, ela faz, né? Ela com 13 anos de idade faz de tudo para sair escondido, né? Eu não tinha celular, ela já tem celular nessa idade, na idade que ela tem. Ela é viciada no celular, ela não faz nada em casa, ela não lava nem ao menos uma colher que ela suja. Ela não varre uma casa, ela não faz nada para ajudar. Não é ser machista esse mesmo pensamento, mas é uma coisa que qualquer pessoa faz, né? Tipo, vai sujar uma colher e tal, enfim, vai começar a fazer, mas ela não faz. E se eu disser essas coisas que ela já fez vocês iriam ficar boca aberta, né? Mas eu não vou falar. Mas enfim, ela, de tanto que eles falaram de mim, ela se tornou o que eles pensavam de mim. Ela se tornou o que eles pensavam de mim. Então assim, a gente tem que ter muito cuidado com as coisas que a gente fala. A gente não pode reclamar somente das coisas que não há necessidade de reclamar. Eu sou um cara, modéstia à parte, nunca gostei de festa, nunca gostei de sair. Eu tenho que começar a fazer isso para ver como é que é, né? Sentir um pouco da vida de uma pessoa normal. Mas enfim, eu nunca bebi, nunca usei droga, nunca fui de raparigar, nunca rapariguei, nunca... Tá ligado? Eu sou um cara normal, velho. Sou um cara normal, um cara que trabalha, né? Um cara que até hoje é muito subestimado. E, modéstia à parte, o sonho de consumo de muitas pessoas, cara. Muitas mulheres. Porque assim, um cara que não entrega ao mundo, né? Um cara que modéstia à parte, que não é entrega ao mundo, é difícil se encontrar. Principalmente na minha idade hoje, com 27 anos de idade, cara. É difícil. Trabalho pra mim, eu sou autônomo. E até hoje eu sou desacreditado na minha família, eles querem que eu trabalhe de CLT novamente, cara. Porque assim, eles acham que esse meu emprego não existe. Eles acham, alguns da minha família, tá bom? Alguns, não minha família como um todo, não, alguns. Eles acham que isso que eu faço não existe. Não tenho segurança. Como é que eu vou me aposentar, né? Sendo que, tipo, não passa na cabeça deles. Será que eles não pensam que eu não quero depender do governo, cara? Posso querer investir em algo para não depender de esmola do governo, cara. Mas isso não passa porque assim é um padrão que foi imposto para eles. Então é aí que chega que eu não culpo minha família. É um padrão, um sistema que foi implantado na cabeça deles. Desde sempre. Desde sempre. Eu, sem trabalhar na época, eu com 18 anos de idade, eu juntei e consegui comprar uma moto, cara. Trabalhar. Me lasquei, mesmo odiando trabalhar, cara. Mas juntava moeda de R$1. Juntava moeda de R$1, de 50 centavos, 25 centavos, nota de R$2, 10, 20, 30. Fui juntando. O DFL tava com R$3.600. Foi o que eu juntei para comprar minha popzinha, que até hoje eu sinto falta dela. Mas através do meu trabalho também, ó, tô com uma Bros. Ali, ó. Tô com uma Bros e coloquei tanta coisa nela, fiz uma preparação nela do jeito que eu sempre sonhei. Ela tá do jeito que eu sempre sonhava. Consegui realizar meu sonho aí de ter um quarto com TV, som e um PS3. Eu poderia ter comprado 5 na época, mas através do meu trabalho consegui comprar o PS3, porque eu queria jogar o 3,
que era o meu sonho, ter o 3. Eu tive o 2 aqui, ter o 3. Tive o meu PS3, tá lá até hoje. Realizei meus grandes sonhos, ainda tem muita coisa ainda para realizar. Realizei o sonho de ser pai. Eu sou pai e não tá faltando nada pro meu garotão. Tenho uma família, glória a Deus, que não deixa também faltar nada. E ainda assim eu sou subestimado, cara. Vocês veem como é as coisas. Então, e ainda tem muita coisa para vir na minha vida, sabe? Tenho um sonho aí de viver na minha imagem um dia, se Deus quiser, for da vontade de Deus, que seja, se não for, vou continuar buscando até o resto da minha vida, mesmo que não seja para ser. Vou continuar buscando, porque eu vejo assim, a vida a gente tem que ter alguma coisa pra gente buscar. A gente tem que ter alguma coisa pra gente seguir, pra gente crer, pra gente ter fé. A gente tem que ter alguma coisa para acreditar, porque senão a vida vai perder o sentido, o propósito. Daí que vem a depressão, a ansiedade, enfim. Tudo a gente tem que ter uma meta, tem que ter algo a seguir, a gente tem que ter alguma coisa que movimenta a gente. Porque você vê muito rico aí que zerou a vida, acaba tirando a própria vida. Por quê? Perdeu as expectativas, né? Aquela ganância, aquele sonho de correr atrás das coisas. Tem que ter sim sangue nos olhos para você buscar. Você tem que ser. Tem esse negócio que dinheiro não é tudo e tal. Você já viu alguém que é pobre falar um negócio desse? Se alguém fala isso, quem é rico? Dinheiro é tudo sim, a gente tem que buscar pra gente trazer o melhor para nós, entendeu? Tem que trabalhar. E eu tô provando que através do meu trabalho, saindo de um sistema padrão, sem ser um CLT, né? Que tô conseguindo realizar os meus sonhos através de um trabalho duro, né? Para quem não sabe, eu sou locutor, porta de loja. Através do meu trabalho, tô realizando sonhos aí. E tô ajudando muita gente na internet através de vídeos assim como esse, cara. Olha só como é sensacional, né? Saindo de um sistema que foi implementado, que foi tentado colocar na minha cabeça, né? E eu fui o único na minha família que tirou isso, que saiu do padrão. Eu fui o único que saiu do padrão. E não me arrependo, não me arrependo. Possa ser que eu quebre a cara. Já quebrei tanta cara, cara. Já quebrei tanta minha cara. Eu já falhei tanto e eu tô até aqui hoje, tô aqui buscando eu poder estar trabalhando com outra coisa. De CLT, mas não, eu tô acreditando num sonho, uma meta, um objetivo. Consequentemente nos meus sonhos também. O que eu quero dizer é isso, se você assistiu até agora, no final do vídeo, cara, seja sangue nos olhos para buscar. Ninguém pode decidir o seu futuro, ninguém pode decidir o que é melhor e o que não é melhor para você. Quem tem que decidir é você. Inclusive eu já falei isso aqui no canal. Não deixe que ninguém diga a você que você não é capaz. Isso não existe. Só quem diz, caso você tenha fé, só quem tem o direito de dizer que você não vai conseguir, que você não é capaz, é Deus. Porque assim, mesmo assim, se ele disser isso, se ele fizer isso, é porque não era para ser, é porque é um livramento na sua vida. Nunca que eu pensei em ser um locutor. Nunca que eu pensei na minha vida em ser locutor. Nunca. Não sabia nem que tinha esse meu trabalho, não sabia nem que existia. Mas eu estou conseguindo ir aumentando a minha imagem através do caminho da locução. Para você ver como é que as coisas, Deus colocou isso na minha vida, para poder eu, através desse caminho, eu conseguir crescer a minha imagem, que é a minha meta principal. Tem muita coisa que Deus faz na minha vida e na sua vida também. Se eu fosse contar aqui, ia ser mais de 40 minutos de vídeo, cara. Deus é muito bom o tempo todo. Deus é muito bom o tempo todo. Acredita, tenha fé, confia nele. Mas corre também atrás, não fica esperando cair no seu colo não, tá? Bom, gente, eu vou cuidar aqui, vou treinar. Esse foi um pouquinho da minha história, tá? Se você se identificou, meu irmão, pode ter certeza que você está indo no caminho certo. Nada que está acontecendo na sua vida é por acaso, tá bom? Não desista, corra atrás do seu sonho, não deixe que ninguém coloque na sua cabeça que você não é capaz, não deixe que ninguém decida o seu futuro. Não existe patrão, não existe família, não existe ninguém que diga que decida o melhor para você. Você tem que fazer o que você quer, que você gosta. Por mais que seja impossível, você tem que fazer o que você gosta, o que você ama. Uma hora você tem que fazer. Não faça que nem a maioria dos outros aí, que desistem dos seus sonhos aí. O centro de Campina Grande tá cheio de gente que abandonou os próprios sonhos. Tá cheio de gente que tem talento para cantar. Tá cheio de gente que tem talento para jogar bola, para ser jogador profissional. Tá cheio de gente que tem talento para trabalhar na locução. Tá cheio de gente com talento para ser médico, professor, enfim. Que abandonou tudinho para poder viver do seu trabalho. Porque
é o que era o mais acessível, né? Largou tudo, expectativa de vida para viver aí trabalhando de segunda a sábado até 2 horas da tarde. Não seja, se você tá aí, com todo respeito, tá? Todo respeito que abandonou tudo. Se você tá nesse sistema, você sabe que nasceu para isso, beleza. Mas se você tem um sonho, sabe que isso é muito pouco para você, não deixe correr atrás do seu sonho não, irmão. Deixa não. Deixa não. Não seja mais um aí no sistema, não seja não. Corre atrás, velho. Nunca é tarde para você recomeçar. Tá trabalhando carteira assinada, trabalhando aí no horário comercial. Tem um sonho de ser músico, cantor, compositor, médico, advogado. Você sabe que é capaz, que dá para fazer. É só você querer fazer. Então que Deus abençoe grandemente a mim, a você, nossos planos, metas e objetivos. Nunca esqueça de ser grato, tá bom? Nunca seja ser grato. Nunca esqueça de ser grato. Mas é isso, pessoas. Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu!